Olá, aqui é o tio do papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso aconteceu quando eu era adolescente, muitos anos atrás. Eu estava em casa com o meu melhor amigo, Marcos. Meus pais tinham saído, mas não lembro exatamente para onde. Marcos e eu éramos amigos há muito tempo, quase como irmãos. Gostávamos de pregar peças nos nossos colegas e naquela noite Marcos teve a ideia de passar um trote. Era uma época em que ninguém tinha smartphones e os celulares ainda não tinham todas as funções que tem hoje. A ideia era ligar para o nosso amigo Alberto e contar uma piada que Marcos tinha planejado. Não lembro exatamente qual era a piada, mas provavelmente era algo bem bobo. Então pegamos o telefone fixo da minha casa e discamos o número do Alberto. O telefone tocou algumas vezes até que alguém atendeu e Marcos começou a contar a piada sem parar, por uns bons minutos. O problema foi que, ao invés de Alberto, quem atendeu parecia ser um homem mais velho, claramente irritado. Nós tínhamos uns 14 anos e o homem que atendeu parecia ser um adulto. Ele começou a perguntar quem estava ligando, o que queríamos e o que estava de errado conosco. Quando percebemos que não era o Alberto, ficamos surpresos e constrangidos. Marcos desligou o telefone no meio da fala do homem e nós rimos muito da situação. Decidimos que era melhor não tentar ligar para o Alberto de novo. Aquela brincadeira já tinha ido longe demais. Em vez disso, resolvemos jogar videogame. Poucos minutos depois, o telefone tocou. Como não tínhamos identificador de chamadas, atendi sem saber quem era. Assim que coloquei o telefone no ouvido, ouvi o mesmo homem de antes, ainda bravo. Desliguei na cara dele, mas ele ligou de novo logo em seguida. Dessa vez não atendi. Durante os próximos 30 minutos, ele ligou várias vezes. Presumimos que era o mesmo cara, mas deixamos o telefone tocar sem atender. Finalmente, as ligações pararam e continuamos jogando videogame como se nada tivesse acontecido. Cerca de 1 hora depois da última ligação, alguém bateu na porta da frente. Isso me deixou confuso, já que era noite e batidas àquela hora não eram comuns no bairro onde eu morava. Fui até a sala de estar e olhei pela janela. Vi um homem que eu não conhecia parado do lado de fora, olhando diretamente para mim. Ele parecia ter uns 50 anos, usava boné e uma jaqueta. Saí da janela rapidamente e ele bateu na porta de novo. Corri de volta para o quarto e contei para o Marcos. Nesse momento, o telefone tocou mais uma vez. Nós dois ficamos com medo de que pudesse ser o mesmo homem. Atendemos o telefone e o homem disse para a gente sair de casa. Na mesma hora, desliguei o telefone de novo. O homem continuou a bater na porta e gritar para a gente sair. Não atendemos a porta e ele ficou ali por mais alguns minutos antes de finalmente ir embora. Depois disso, Marcos e eu ficamos esperando o telefone tocar de novo ou o homem voltar. Mas felizmente ele nunca voltou. Desde então, nunca mais fizemos trotes para ninguém. Acho que o homem devia ter identificador de chamadas e provavelmente conseguiu nosso endereço pela lista telefônica ou algo assim. Isso ainda me assusta, o fato de que ele apareceu na minha casa. Isso aconteceu no início dos anos 2000. Eu sou mulher e, na época, morava sozinha em um apartamento. Uma noite, enquanto estava sozinha em casa, recebi uma ligação. Atendi, mas a princípio não ouvi nada do outro lado da linha. Perguntei se tinha alguém ali e, por alguns segundos, ainda não houve resposta. Finalmente, um homem falou, mas eu não reconheci a voz. Ele disse que devia ter ligado para o número errado e então desligou. Não pensei muito sobre isso. Afinal, ligações erradas aconteciam de vez em quando. Era certamente algo mais comum naquela época do que é hoje. Alguns dias se passaram e, mais uma vez, recebi uma ligação tarde da noite. Atendi dizendo alô, mas não ouvi nada. Repeti o alô várias vezes, mas ninguém respondeu. Então a pessoa do outro lado simplesmente desligou. Na noite seguinte aconteceu de novo. Foi aí que comecei a ficar realmente desconfiada. Não sabia o que estava acontecendo, mas era estranho que continuasse recebendo chamadas assim. A pessoa ligava, eu atendia, mas ninguém falava nada. E isso sempre acontecia tarde da noite.
Essa situação estava me assustando e eu me perguntava o que poderia estar acontecendo. Felizmente, naquela noite não recebi mais chamadas. A próxima coisa estranha que aconteceu não foi uma ligação. Na manhã seguinte, quando saí para o trabalho, percebi que estava sendo seguida. Minha casa ficava em uma rua bem tranquila, assim como as próximas ruas que eu passava. Por isso notei facilmente que um carro estava me seguindo. Não conseguia ver quem estava dirigindo, mas o carro ficou atrás de mim o caminho todo até a rodovia. Quando entrei na rodovia, pensei que o carro finalmente deixaria de me seguir, já que agora havia muito mais veículos na estrada. Mas ao pegar a saída para o meu trabalho, notei que o carro também saiu logo atrás. Continuei dirigindo pelas ruas e o carro fez o mesmo. Isso nunca tinha acontecido comigo antes, e eu tinha uma sensação muito forte de que estava sendo seguida de propósito. Pouco antes de eu virar para o meu trabalho, o carro finalmente foi em outra direção. Fiquei aliviada, mas não sabia o que pensar sobre tudo aquilo. Naquela noite, quando voltei para casa, não fui seguida. Além disso, não recebi mais ligações. Porém, na noite seguinte, o telefone tocou de novo. Era por volta das 23 horas. Quando atendi, ouvi a voz de um homem. Ele disse que era meu vizinho do corredor e perguntou se eu poderia ir até lá rapidamente, pois precisava de ajuda. Algo naquela ligação soou muito suspeito. Achei que reconhecia a voz, mas não era de nenhum vizinho meu. Além disso, eu tinha certeza de que ninguém no prédio tinha meu número de telefone. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico por curiosidade. Quando o fiz, vi um homem parado bem na porta. Não consegui identificar quem era, mas tinha uma forte sensação de que ele estava por trás de todas as estranhas ocorrências. Em vez de abrir a porta, disquei 190 e avisei a polícia que havia um homem suspeito no meu apartamento. Enquanto esperava, recebi outra ligação do mesmo homem, que continuava insistindo que era meu vizinho. Perguntei qual era o nome dele e ele inventou algo como Jorge. Ele insistia para eu sair do apartamento, dizendo que era urgente. Voltei para a porta e olhei novamente pelo olho mágico. O homem ainda estava lá. Quando disse a ele que havia chamado a polícia, ele se virou e foi embora. A polícia chegou logo depois, e eu expliquei tudo o que havia acontecido. Infelizmente, eles não puderam fazer muito a respeito. Decidi trocar meu número de telefone e depois disso as ligações pararam. Também não fui mais seguida e ninguém mais apareceu no meu apartamento. Eu me mudei daquele prédio um mês depois. Nunca descobri quem estava por trás disso ou o motivo. Por meses, toda vez que o telefone tocava tarde da noite, eu ficava preocupada, pensando que poderia ser aquele homem ligando de novo. Mas, felizmente, ele nunca mais ligou. Foi uma experiência realmente bizarra e até hoje me assusta pensar no que poderia ter acontecido. Alguns anos atrás, comprei um celular novo e, com ele, um novo número. Eu precisava trocar tanto de aparelho quanto de operadora, já que o serviço anterior não era dos melhores. No entanto, logo após a mudança, comecei a receber ligações e mensagens de texto bastante estranhas. A primeira delas foi de um número que eu não reconhecia. Claro, isso era normal, já que todos os números eram novos para mim após a troca. Ao atender, um homem começou a falar, me perguntando por que eu não estava retornando suas ligações. Percebi que ele devia estar ligando para o número errado e avisei a ele. Para minha surpresa, ele não acreditou, o que me pareceu bem estranho. Sem querer prolongar a conversa, desliguei o telefone. Pouco tempo depois, recebi uma mensagem de texto de um número diferente dizendo algo como: "Ei, me liga quando puder." Novamente não conhecia o número, então respondi perguntando quem era. A pessoa enviou um nome que não me era familiar, e eu expliquei que ela tinha o número errado. Dessa vez a pessoa não respondeu. Nos dias seguintes continuei recebendo mais mensagens e ligações, pelo menos 10 mensagens de números diferentes e provavelmente outras 10 ligações. Em todas as vezes respondi dizendo que eles estavam com o número errado. Foi aí que me toquei que o dono anterior do meu número provavelmente não tinha avisado seus contatos sobre a mudança. E pelo visto essa pessoa deveria ter muitos amigos ou conhecidos. Certo dia, atendi mais uma dessas ligações por pura curiosidade.
Era outro homem que eu não conhecia, e mais uma vez expliquei a situação. Eu havia trocado de número recentemente. No meio da explicação, o homem desligou na minha cara. O incômodo continuou por mais alguns dias, e eu cheguei a considerar trocar de número novamente, pois algumas pessoas que já sabiam que estavam com o número errado continuavam a me mandar mensagens. Foi então que recebi uma mensagem de alguém que já havia me contatado várias vezes. A mensagem dizia algo como: "Você precisa parar com essa palhaçada. Ninguém está acreditando nessa história de número novo." E então a pessoa acrescentou que minha vida poderia se tornar um inferno se eu não começasse a cooperar. Fiquei pensando, quem diabos usava esse número antes de mim? Não respondi, mas logo recebi outra mensagem ameaçadora dizendo que eles podiam me encontrar e que eu não poderia me esconder para sempre. A essa altura, as mensagens mais agressivas vinham de 2 ou 3 números diferentes. Essa perseguição continuou por mais alguns dias até que eu decidi que já era demais. Procurei a polícia e, ao mesmo tempo, fui até a operadora para solicitar outro número de telefone. Expliquei toda a situação para os policiais, que me orientaram a trocar de número enquanto cuidavam da investigação. Assim fiz, e depois disso nunca mais fui incomodado. Até hoje me pergunto quem eram aquelas pessoas e por que eu estava recebendo aquelas mensagens. Mas, felizmente, isso ficou no passado. Isso aconteceu comigo na década de 1990, quando eu ainda era solteira e morava sozinha em uma casa. Na época, trabalhava em um escritório no centro da cidade. A empresa para a qual eu trabalhava era bem grande e possuía diferentes escritórios tanto na cidade quanto em outras partes do país. Houve uma grande festa de confraternização, organizada em um hotel no centro da cidade, e muitas pessoas de vários escritórios foram convidadas. Eu estava animada para o evento e nas primeiras horas tudo correu bem. Conversei com alguns colegas de trabalho e amigos que também estavam presentes. Já no final da festa, quando eu estava me preparando para sair, um homem se aproximou de mim. Eu já o tinha visto por lá, mas não o reconhecia. Ele devia trabalhar em outro escritório. Não lembro o nome dele, mas percebi que ele estava interessado em mim. Porém, algo na postura dele não parecia certo, e eu também não tinha interesse. Conversamos sobre amenidades, ele me perguntou sobre o trabalho e como eu estava achando a festa. Quando comentei que estava de saída, ele perguntou se eu queria dividir um táxi. Agradeci e disse que não, pois tinha ido de carro. Antes de me despedir, ele pediu meu número de telefone. Naquela época, eu costumava dar um número errado quando não queria continuar a interação com alguém, porque era mais fácil sem os celulares que temos hoje. Eu tinha um, mas quase não usava. Então, sem pensar 2 vezes, dei um número aleatório e saí. Ainda fiquei mais uns 5 minutos na festa. Me despedi dos amigos e fui para casa. Eu morava a cerca de 10 minutos dali, em um bairro movimentado com casas bem próximas. Quando cheguei, entrei e logo em seguida ouvi batidas na minha porta. Já passava das 23 horas, então achei aquilo estranho. Fui abrir, sem verificar quem era, e para minha surpresa lá estava o homem da festa. Ele estava claramente irritado e me disse que havia ligado para o número que eu dei, mas um homem atendeu e não fazia ideia de quem eu era. Ele logo percebeu que eu dei um número falso e veio atrás de mim para tirar satisfação. Eu disse que não estava interessada, mas que isso não justificava ele me seguir até em casa. Ele continuou bravo e, de repente, começou a subir em direção à porta como se fosse tentar entrar. Fechei a porta rapidamente, mas ele conseguiu segurá-la antes que eu a trancasse. Foi uma luta para conseguir fechar a porta de vez, usando todo o meu peso contra ela. Assim que consegui trancar, ele começou a bater na porta várias vezes. Eu gritei que ia chamar a polícia, mas ele parecia não se importar e continuava batendo. Estava prestes a pegar o telefone quando ele finalmente parou e foi embora. Observei pela janela enquanto ele sumia da minha vista. Depois daquela noite, nunca mais o vi, mas fiquei preocupada por um bom tempo, achando que ele poderia aparecer de surpresa algum dia. Definitivamente, essa foi a última vez que dei um número falso para alguém.
Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!